missionária. Acho que deve ter mais um, não estou lembrado aqui de cabeça. Mas aleluia. Nós chegamos ao final, estamos nos aproximando do final da nossa conferência Manifestando o Reino. Desde julho do ano passado, Deus tem me falado sobre estudarmos um pouco mais sobre a questão do reino. Lá no capítulo 1 de João, o Evangelho de João, diz que por 40 dias Jesus começou a ensinar os assuntos concernentes ao reino de Deus. Eu não creio que Jesus tinha esquecido de algo e depois se lembrado, vou fazer um curso rápido com os discípulos aqui. Não, eu acredito que foi intencional aquilo que Jesus fez. Que depois da sua ressurreição, passou 40 dias ensinando sobre o reino de Deus. Quando ele começa o seu ministério lá em Mateus capítulo 4, versículo 17, diz que ele, depois disso, depois de ter se preparado por 30 anos, depois de ter enfrentado, depois de ter sido batizado e enfrentado a tentação no deserto, a Bíblia diz que depois disso ele começou a pregar: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ele começa o seu treinamento com os discípulos depois da sua ressurreição, ensinando sobre o reino. Começa o seu ministério ensinando sobre a chegada do reino de Deus. E os seus discípulos se preparam e ensinam muitas coisas sobre o reino de Deus. E então eu entendi que isso era muito importante. Algum tempo atrás, eu estava no meu momento devocional e eu comecei a ter o meu momento e veio uma palavra muito clara ao meu coração. Eu estou começando uma nova estação. E toda estação, eu me lembrei das estações do ano, né? A palavra de Deus diz que depois do dilúvio, Deus diz: sempre haverá frio e calor, colheita, né? Plantação e colheita, e as estações do ano. Eu me lembrei das 4 estações do ano. E cada estação, ela tem seu design próprio. A paisagem é diferente em cada estação. O clima é diferente em cada estação. A roupa que você veste numa estação, você troca para vestir numa nova estação, outra diferente. Então eu entendi que cada estação tem seu design profético, tem seu clima espiritual, suas vestes adequadas para aquela estação. E eu entendi então que nós como igreja estamos entrando em uma nova estação, uma estação profética. E eu sei que isso tudo culmina, aponta para uma direção, para essa expectativa da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Acenda a candeia, encha a vasilha, o noivo se aproxima. E eu entendo que todas essas coisas apontam para esse momento. E quando o pastor Ricardo estava falando sobre a palavra aqui de oferta, ele falou: olha, Deus tem tudo e continua trabalhando. Jesus disse: o meu Pai trabalha e eu também trabalho. Quando eu comecei a criar essa expectativa da volta de Cristo, eu disse: meu Pai, como é que eu vou fazer? O que tem as coisas para fazer? Eu estava com uma casa para reformar. Eu disse: para que vou reformar uma casa se Jesus está voltando? Mas a palavra é: continue trabalhando até que Ele venha. Então nós entendemos que esse design espiritual que nós vivemos hoje é um design que a igreja precisa amadurecer, a igreja precisa vencer toda distração, a igreja precisa deixar de ser criança, amadurecer para esse tempo profético que nós vamos viver nesses últimos dias. E essa estação, eu pensando e a palavra de Deus fluindo na minha mente, e uma das coisas que veio foi a peregrinação do deserto, a nação de Israel, no Êxodo, e eles levaram 40 anos para percorrer, um percurso que poderia ser percorrido em 2 meses, no máximo, com toda a lentidão de levar rebanho, idosos, crianças,
Eles levaram 40 anos o que eles poderiam ter feito em 2 meses. E Deus me disse que essa estação vai durar 4 anos. E que se nós formos obedientes, nós vamos fazer em 4 anos o que levaríamos 40 anos para fazer. Aleluia? Você crê nisso? Um dia para Deus é 1000 anos e 1000 anos é um dia. Ele pôs o povo para caminhar no deserto 40 anos, num percurso de 2 meses. Ele vai nos fazer andar em 4 anos, o que nós levaríamos 40 anos para alcançar. Agora nós precisamos de uma estratégia. Nós precisamos elaborar uma estratégia para esses 4 anos. Eu entendo que há um mover profético nas nações. Os profetas de Deus estão se levantando em todos os cantos da terra, dizendo: algo vai acontecer. Há uma mudança eminente que se aproxima sobre a igreja. E nós precisamos estar preparados para essa mudança, para estabelecer e manifestar o reino de Deus na terra. Chegou o tempo, meus amados, dos filhos de Deus se manifestarem. Chegou o tempo dos filhos da luz se manifestarem. Chegou o tempo, a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E esse é o tempo da igreja se manifestar. E eu fico pedindo a Deus: Senhor, nos dê estratégias para os nossos pastores, pastor Raimundo Nonato, pastora Maria de Jesus. Eu oro por eles e digo: Senhor, manda as estratégias para que nós possamos avançar nesses 4 anos. Porque eu entendo que depois de 4 anos, a igreja terá grande dificuldade. E eu quero dizer uma coisa para você: nenhuma decisão de homens, nenhum sistema político, nenhuma ideologia, nenhuma filosofia vai impedir a igreja de fazer o que ela tem que fazer. Amém? Isso pode ajudar ou pode dificultar, mas nunca impedirá o que nós temos que fazer. A igreja tem uma autoridade que vem do céu. Ela não vem da terra, ela não vem dos homens, ela não vem de uma filosofia, de uma ideologia. Nós não temos ideologia, nós temos uma visão de Deus. Nós não somos ideológicos nem filosóficos, nós somos visionários. Nós temos uma visão de Deus para cumprir para esses dias. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça, porque essa é a voz profética para esse tempo. Se havia um desejo no meu coração, é que nós tivéssemos aqui nessa conferência mais jovens, e graças a Deus isso está acontecendo. Aleluia! Muitos adolescentes e jovens, que eu considero ser um dos rebanhos mais importantes para esse tempo. Porque é essa geração que dará o grito da meia-noite. É essa geração que vai dizer: ei, igreja, acorda, aí vem o noivo. Alguém vai gritar. Aleluia. Lá em Mateus capítulo 25, versículo 6, não diz quem dá o grito, apenas diz que uma voz, alguém clamou. Se ouviu um grito à meia-noite: ei, acorda. E se acorda é porque, meus amados, essa palavra é profética. A igreja precisa acordar de toda sonolência, de toda letargia, de toda distração. Precisamos parar de ficar correndo para um lado e para o outro, querendo receber a unção. Olha, eu vou dizer uma coisa para você: nós já temos a unção de Deus. Nós já temos a unção de Deus. Agora chegou o tempo não apenas de ir atrás de unção, mas chegou o tempo de derramar unção no meio das nações. Chegou o tempo da igreja agora não ir apenas atrás de novidade, mas ela ser a novidade para esse tempo e para essas pessoas. O mundo está perdido, sem noção para onde vai, mas nós sabemos o que vai acontecer. Nós temos um destino, nós temos propósito, nós somos filhos, e todo filho tem propósito, todo filho tem destino. E como filho da luz, nós precisamos nos manifestar. Quando eu pensei na palavra para trazer essa noite, eu quero rapidamente compartilhar ela com você. Eu quero despertar algo em você, eu quero acionar algo em você, porque isso começou em mim desde o dia 10 de agosto, quando eu estava orando num momento de frustração e de decepção, e não era decepção com ninguém, era comigo mesmo.
A frustração era comigo mesmo, porque eu podia estar fazendo mais. Eu podia estar andando com mais autoridade naquilo que Deus tem me dado. E quando eu comecei a orar e veio esse quebrantamento, Deus me levou a Mateus capítulo 4, versículo 17, que eu acabei de citar. Daí por diante, Jesus começou a pregar: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E eu sei que esse é o tempo de arrependimento para nós. Eu sei que esse é tempo de arrependimento para a igreja, porque, meus amados, há uma responsabilidade sobre nós, para nós alcançarmos os confins da terra. E sabe, para que nós possamos cumprir o propósito de Deus, algo tem que morrer em nós. O ego tem que morrer em nós. Para estarmos verdadeiramente alinhados com o propósito de Deus, o nosso ego tem que morrer. Todo altar que nós elevamos a Deus vai exigir um sacrifício, e todo sacrifício exige um sacerdote. E esse altar que nós vamos erguer hoje aqui é um altar de missões, um altar para os confins da terra. Não há como não ter sacrifício, não há como não ter sacerdote. Em Hebreus capítulo 12, versículo 25, a partir do versículo 25, eu quero ler com você. Se puder pôr aí na... Já está. Qual a versão que está aí? NVI. Na minha Bíblia é a Revista Atualizada. Eu vou ler aqui na Revista Atualizada. Diz assim: tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, o que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Diga, terra e céus. Isso é importante para aquilo que eu quero levar você a entender. Os céus, terra e céus. E aí o versículo 26 continua: aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo: ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também os céus. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus, de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Aleluia! Esse reino inabalável. E o primeiro aspecto desse reino, meus amados, é que ele tem por ser inabalável, ele tem um conceito que não tem um começo e ele não conhece fim. O reino de Deus, ele não é estabelecido depois da criação, ele não é estabelecido depois da criação do homem, da criação toda de Deus. Não, o reino de Deus, ele não tem começo, como o próprio Deus é, porque o reino dele não é territorial, mas é baseado e fundamentado em uma pessoa, a pessoa de Deus. Esse reino inabalável que não conhece, que não tem começo e não conhece o fim, esse é o reino ao qual eu e você agora pertencemos. Esse é o reino que eu e você agora pertencemos por causa do sangue do Cordeiro, por causa daquele que foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia. E a Bíblia diz que ele morreu como cordeiro. E depois de morto, ele é reconhecido como o leão da tribo de Judá, que venceu e o livro abrirá. Ele morre como cordeiro, mas ele ressuscita como leão. E nós precisamos entender que esse ressuscitar em Cristo, essa novidade de vida, esse nascer de novo, precisa ser algo sacrificial para o nosso Deus. Deus abala aqui, diz as Escrituras, que Deus abala tudo aquilo que é abalável para revelar o que é inabalável. Então Deus vai fazer tremer coisas na nossa vida. Deus vai abalar as coisas que precisam ser abaladas. A crise é a melhor oportunidade das coisas abaláveis se manifestarem.
É quando nós entramos em crise, é quando nós estamos numa crise. As coisas abaláveis se manifestam. E quando elas se manifestam, então Deus estabelece as coisas inabaláveis. E todos os reinos e impérios são passageiros, exceto um, que é o reino de Deus. Esse é o reino que nós precisamos manifestar às nações da terra. Não por uma ideologia, não por uma filosofia, mas, como eu disse, por uma visão daquilo que Deus nos deu para alcançar os confins da terra. Nós precisamos renunciar a tudo que é passageiro para abraçar aquilo que é eterno. Nós precisamos abrir mão daquilo que é transitório para aquilo que é eterno, para esse processo de Deus na nossa vida, que é inevitável para que nós possamos manifestar o reino aconteça. Enquanto as coisas abaláveis permanecerem, o reino inabalável de Deus não se manifesta. E nós precisamos agora, como igreja de Cristo, manifestar. Chegou o tempo. A terra, meus amados, fala de Sinai, fala do Sinai, fala da lei que ordena e condena. Os céus fala de Sião, a igreja que está em Sião, a igreja que está na presença de Deus. E nós precisamos agora rejeitar tudo aquilo para nos aproximar de um lugar especial, um lugar da presença de Deus. E esse lugar, meus amados, não é possível sem sacrifício. Não é possível. Enquanto que a terra aponta para Sião, para essa igreja que está apenas apegada à lei, ao processo, a Sinai, é em Sião, é na Nova Jerusalém, é na presença de Deus que nós vamos manifestar o reino de Deus para os confins da terra. Nós temos um desafio e uma responsabilidade de entrarmos em concordância e nos alinharmos com o reino de Deus, para sermos o canal de Deus para a manifestação do seu reino aos confins da terra. E a primeira chave, eu creio que nós precisamos acionar as chaves que liberam o reino de Deus na nossa vida. Nós temos um potencial, nós temos tesouros inesgotáveis, nós temos riquezas inesgotáveis, mas que ainda não tomamos posse, porque não acionamos o código correto. Eu me lembro que algum tempo atrás o pastor Nonato falou de uma visão, eu não sei se foi uma visão, um sonho das caixas de riquezas lá no céu. E que ele perguntou, por que essas caixas estão aqui que não desceram? Porque não pediram correto, não acionaram o código correto. Se você vai na caixa eletrônica, vai sacar um dinheiro, se você não digitar o código correto, você tem saldo, você tem dinheiro lá, mas se não digitar o código correto, você não saca. E nós queremos, em nome de Jesus, aprender os códigos corretos do reino de Deus. E começa com arrependimento. Arrependimento é o quebrantamento para que as coisas abaláveis sejam removidas. Que o nosso ego, aquele ego que ainda domina, aquela alma que ainda domina. E eu ainda sou muito almático, preciso dobrar a minha alma ainda. Porque essas coisas abaláveis precisam ser removidas. O nosso ego precisa morrer para que o Cristo em nós se manifeste. O apóstolo Paulo entendeu isso, ele disse, olha, lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, eu estou crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa vida que eu agora vivo na carne, eu a vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Paulo diz, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele reconhece que ele precisava morrer para que Cristo fosse real e completo na vida dele. Então eu entendo que nós só estaremos verdadeiramente vivos quando estivermos totalmente mortos no nosso ego e na nossa alma. Para estar verdadeiramente vivo, você precisa estar totalmente morto. Para que você esteja totalmente vivo, para que você manifeste o reino de Deus, você precisa subjugar. Como o apóstolo Paulo diz, eu esmurro o meu corpo, disciplinando ele, para que ele se subjugue e levar cativo a sua mente à obediência a Cristo.
O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, ele faz um apelo para a igreja, ele faz um apelo para nós, os cristãos. Ele diz: meus irmãos, eu rogo a vocês, apresentem os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Essa transformação é que eu estou lutando agora. Um dia desse, lá na base, uma das alunas que apresentou o seu trabalho de conclusão, ela usou uma palavra, usou a etimologia das duas palavras, mudança e transformação. E ela fez uma frase que eu peguei para mim: eu não quero apenas uma mudança, eu quero uma transformação. Porque quando você muda de lugar, você pode voltar ao lugar original. Mas quando você é transformado, você não volta ao estado original. Meus irmãos, mas eu vou dizer uma coisa, presta atenção. Transformação exige sacrifício. Não há transformação sem sacrifício. Mudança exige apenas esforço. Você se esforça para ir para um lugar para outro. Mas transformação, algo tem que morrer. Algo tem que morrer, o ego tem que morrer para que eu seja transformado. Para que essas coisas abaláveis sejam removidas. Essa alma, esse ego precisa morrer. Já não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Que maravilhoso você chegar num lugar e não ser você mais, mas ser Jesus que chega através de você. Aquele brilho de Cristo. As nações não têm mais referência. O inimigo está cegando as nações. Ele está escurecendo a mente, a mentalidade dos homens. Há trevas sobre a terra de novo. Há caos sobre a terra de novo. Como no começo, há trevas e caos novamente sobre a terra. Mas eu quero dizer uma coisa para você, preste atenção: o Espírito do Senhor continua aqui. O Espírito do Senhor continua pairando sobre a terra. O Espírito de Deus está se movendo. E Ele espera agora, e Ele aciona agora, que os filhos da luz se manifestem. E sabe qual é o primeiro papel da luz? O primeiro papel da luz é dissipar as trevas. Você chega em casa, está tudo escuro, você sabe onde as coisas estão, mas você se perde. Mas quando você aciona o interruptor, as trevas desaparecem. Então nós, como igreja de Cristo, precisamos ser a luz do mundo. Precisamos realmente acender a nossa luz de um ponto, que as trevas sejam dispersas, que o caos seja alterado, que a glória de Deus seja manifesta. E eu creio, eu tenho convicções que esses próximos 4 anos é para nós manifestarmos com toda intensidade o reino de Deus no meio das nações. Para que as trevas sejam dissipadas. Se você não for intencional em alinhar a sua mente, o seu coração ao Rei, você vai passar toda a sua existência aqui na terra limitado. Você não vai romper. Se você não alinhar o seu coração ao coração do Pai, se você não alinhar a sua mente à mente de Cristo, essa mente transformada, a sua existência aqui na terra vai ser limitada. E o agir de Deus em você vai ser diminuído. Há um potencial em você. Deus plantou uma semente em você. Deus plantou um potencial em você. Hoje pela manhã a pastora Saboia estava aqui orando e ungindo e derramando esse potencial. Eu vi esse potencial nela aqui, quando ela começou através de atos proféticos, de atos de fé, manifestar e derramar dessa unção sobre pastores, sobre promotores de missões. Meus irmãos, unção é fácil de receber, o difícil é manter essa unção. E mais difícil ainda é transferir. Nós precisamos não apenas receber unção e ano após ano nós estamos aqui orando por você, falando de passaportes, mas eu ainda vejo muita gente sentada, quando já devia estar com a mala pronta para ir para as nações.
Eu ainda vejo muitas pessoas que já têm uma palavra liberada. Eu não sei o que está esperando, se é um anjo descer para que isso se cumpra. Chegou a hora de você, pela sua prática, pela sua disciplina, fazer com que isso aconteça. Você não pode ajudar Deus a cumprir a promessa, mas você precisa se preparar para recebê-la. Você não vai ajudar Deus, quem cumpre a promessa é Ele é o autor da promessa. Mas você precisa se preparar para receber essa promessa, para que esse reino seja estabelecido, para que essas coisas abaláveis sejam removidas. E você possa manifestar. Há um lugar que você precisa alcançar em Deus. Essa palavra alcançar é muito forte no Novo Testamento. Há um lugar que você precisa alcançar. Há uma distância espiritual a ser percorrida, do lugar espiritual onde você está, até o lugar onde Deus estabeleceu para você, para manifestar a glória dEle. Essa distância espiritual a ser percorrida se chama obediência. Sabe, eu sou salvo, eu tenho convicção da minha salvação, mas, meu amado, em nome de Jesus, eu não quero só ser salvo. Eu quero estabelecer o reino, eu quero tocar pessoas para a eternidade. Sabe, eu quero alegrar o coração de Deus. Quando você alegra, toca o coração de Deus, você vai mudando de nível. Primeiro você conhece a mente de Cristo, depois você conhece, primeiro você conhece a vontade de Cristo, você conhece a mente de Cristo, e então você toca o coração de Deus. Essa vontade, essa coisa tem que ser intencional para manifestar. Agora, esse reino inabalável que nós estamos falando aqui, ele não é geográfico, ele não é político. Sabe, o que torna o reino inabalável não é o castelo, é o rei. Aleluia. O que torna esse reino inabalável não é o castelo, é o rei que está no castelo. Não é um lugar, não é uma estrutura, é uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus. Ele é que torna o reino inabalável. Não é a estrutura, não é o castelo, não é a fortaleza, não são a expansão, a geografia do lugar, não. E é interessante porque quando Deus nos manda estabelecer o reino, há duas promessas que estão muito bem ligadas a isso. A primeira é uma descendência, que Ele nos faria crescer e multiplicar. Essa primeira promessa é a promessa da descendência. A segunda promessa é a promessa do território. Primeiro descendência, depois território. Aonde a planta dos teus pés pisarem, será lugar santo. Por isso, meus amados, quando você vai a uma nação, você vai visitar uma nação, você vai fazer turismo em uma nação, você vai fazer uma viagem missionária temporária, aonde você pisar já vai decretando ali, isso aqui é lugar, pertence a Deus, e como filho de Deus, como parte desse reino, eu quero liberar o reino inabalável de Cristo nesse lugar. E mais uma vez eu lhe digo, não depende de política, não depende das decisões. Nós estamos orando pela nossa nação, ainda não sabemos direito o que vai acontecer, quais são os rumos políticos, mas eu quero te dizer uma coisa, não importa, para a igreja atuar, isso aí é secundário. Porque primeiro eu quero lhe dizer, dependente da situação, pode facilitar ou pode dificultar, mas não vai impedir. Amém? Pode ajudar, facilitar, ou pode dificultar e querer impedir, mas não vai conseguir. A igreja prevalece contra tudo isso. Porque assim como a família, ela foi criada por Deus. Deus criou a família lá no Éden, Jesus criou a igreja. Lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, ele lançou o fundamento. Então não é uma questão geográfica, mas é uma questão de uma pessoa. Nós precisamos estar tão sintonizados com Cristo, que Ele altere o nosso DNA, que Ele altere algo dentro de nós,
E a partir dessa alteração, algo mude em você. Algo seja alterado em você. A coisa abalável seja removida e a inabalável seja estabelecida. Foi assim com Abraão, lá em Gênesis capítulo 17, versículo 18, versículo 1 e 2. Gênesis 17. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor, Yahvé, e disse-lhe: Eu sou o Senhor Todo-Poderoso, El Shaddai. Anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extremamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosa nação. Será pai de numerosa nação. Aqui Deus alterou algo, um DNA na vida de Abrão. Ele era Abrão, pai exaltado, e a partir daquele momento ele passou a ser chamado de Abraão, pai de uma multidão. Mas veja, preste atenção nesse gráfico aí. Nós colocamos aí o nome Abrão em hebraico, o nome lá em cima, primeiro em hebraico, são 4 letras, um pentagrama, e o nome de Abraão, pai exaltado. Esse nome em relevo aqui é Iavé, Yot, Het, Vav, Het, um pentagrama. Quando Deus alterou o nome de Abrão para Abraão, ele inseriu uma letra do nome dele, o Het, no nome Abrão. E quando ele inseriu essa letra, ele alterou, ele colocou do seu próprio nome, no nome de Abrão, e alterou o seu nome, e alterou sua estrutura. Ele tirou o que era abalável, e colocou o inabalável. Aleluia! Sabe? E aí, de Abrão, pai exaltado, para Abraão, pai de uma multidão. Ele colocou do DNA dele. Nós temos uma promessa que vamos receber no novo nome, lá no céu. Aleluia! Deus já alterou o seu DNA, esse nome já está liberado sobre sua vida. Aleluia! Há um nome profético, há um nome do céu para você. Deus está tirando e removendo algo abalável para colocar algo inabalável. Alguém que buscava sua própria exaltação, agora já não busca mais, busca agora ser bênção para as nações da terra. Alguém que buscava sua própria, se sentir satisfeito, concluído, realizado, mas agora já não é mais, o foco não é mais eu, o foco é os confins da terra. Nós estamos desafiando, e eu estou profetizando, que nós teremos um missionário em 2023 para cada igreja Nova Aliança. Nós somos hoje 153 igrejas Nova Aliança no mundo, aqui no Brasil e no mundo. Temos mais 7 aliançadas, somos 160 igrejas. Até o final do ano de 2023, em nome de Jesus, nós teremos 153 missionários a mais. Um para cada igreja, amém? Teremos mais do que isso, em nome de Jesus, mas no mínimo isso. Daqui vai sair alguns já, no nome poderoso de Jesus. O apóstolo Paulo diz que nós fomos adotados. Não éramos filhos, agora somos filhos. Você saiu de um status para fazer parte de uma família real. Deus prometeu em primeiro lugar que essa família entraria em um descanso, uma promessa de Deus ser realizada. Não sei você, mas eu estou
desejoso que as coisas abaláveis da minha vida comecem a ser retiradas, para que as inabaláveis sejam estabelecidas. Eu ainda me abalo com muitas situações, e cada vez que eu me abalo, fico mais frustrado comigo mesmo. Eu disse para você que quando eu estava frustrado, Deus me levou a Mateus capítulo 4, versículo 17. Eu achei interessante porque eu sou mestre. Quando eu quero estudar qualquer tema na Bíblia, se eu estou triste, eu vou atrás dos versículos que eu sei que fala de tristeza. Eu já tenho na minha memória muitos versículos. Se eu estou angustiado, se eu estou nervoso, eu vou lá. Eu já sei aonde achar os versículos. Mas Deus nunca falou comigo com um número. E naquele dia que eu estava frustrado e decepcionado comigo mesmo, Deus trouxe um número na minha mente, 1234. Me lembro o número, 10 de agosto, 1234. Me lembrei muito do pastor Ricardo, que é estruturado, mestre também. A gente quer seguir um texto, uma linha, mas ele me deu um número. E eu abri, eu estava com a Bíblia. E a Bíblia que eu abri lá em 1234. E quando eu abri, deu lá em Mateus capítulo 4, versículo 17. Um texto que eu já estava estudando há dias, mas passei 15 dias estudando lá em julho, lá em Moju, lá na estrada do Parola, lá na igreja Nova Aliança. Deus é bom, um deserto. Fui para o deserto para estudar sobre o reino de Deus. E levei os alunos também. E quando eu abri lá 4,17, eu disse, então eu entendi, porque eu sei que a primeira chave que abre a porta para o reino dos céus é o arrependimento. Então eu disse, pô, Deus, então eu vou me arrepender. E eu comecei a me ajoelhar para entrar num quebrantamento e pedir perdão a Deus pelaquela frustração. E o Espírito Santo disse assim para mim, leia o texto de novo. E eu voltei para o texto, abri a Bíblia lá, Mateus 4,17, e eu li bem devagar o texto. Mateus 4,17. Daí por diante, passou Jesus, e aí o Espírito Santo disse, só até aí. Na versão que eu estava lendo naquele dia, dizia assim, daí por diante começou Jesus, aí o Espírito Santo, pode parar, só até aí. E eu então, na mente de mestre, comecei a dizer, puxa, bem aqui, daí por diante, esse é um novo ciclo na vida de Jesus. Ele passou 30 anos se preparando, ele tinha acabado de passar pelo batismo de João Batista e pelo deserto, e agora ele começa efetivamente o seu ministério. E a primeira coisa que ele faz é anunciar arrependimento para o reino de Deus. Mas o que é importante para mim é que aqui começa um novo ciclo em Jesus, no ministério de Jesus. E o Espírito Santo disse para mim, Jesus, a partir de hoje, Jesus está começando algo novo na sua vida. Aleluia. E quando Jesus começa algo novo, é sobrenatural e poderoso. Então, eu recebi aquilo, Jesus estava começando algo novo, 10 de agosto. Jesus disse, eu começo algo novo, um ciclo novo na sua vida. Eu venci os ciclos na minha vida, de queda, de pecado. Eram 5 anos, venci 7, e não volta nunca mais. Em nome de Jesus. Eu sei o que é um ciclo. Tudo que aconteceu com Jesus até ali, preparou o caminho dele para depois dali. Então, tudo que aconteceu comigo até agora, me prepara para o que vem depois daqui. Então, tudo que acontece antes de, te prepara para o que vem depois de. Viu, pastora Célia? Tudo que aconteceu até aqui, te prepara para o que vem depois daqui. Então eu quero liberar essa palavra na sua vida. No nome poderoso de Jesus. Hoje, Jesus começa algo novo na sua vida. Hoje, Jesus começa algo sobrenatural na sua vida. Hoje, Jesus começa um novo ciclo em sua vida. Para quê? Para que você toque
os confins da terra. Eu creio numa colheita. Eu creio numa colheita. Eu creio que virá agora um grande e último avivamento antes da volta de Jesus. Pessoal do louvor, eu creio que haverá um grande avivamento. E eu creio que será o último grande avivamento antes da volta de Jesus Cristo. Mas eu creio também numa grande colheita que virá. Meus irmãos, se preparem, porque nos próximos 4 anos haverá uma grande colheita para a igreja. Em todas as nações. O pastor agora há pouco profetizou centenas e milhares de igrejas nos Estados Unidos. Haverá uma grande colheita. Há uma voz profética que está anunciando esse grande avivamento. Na verdade, ele já começou. Na verdade, ele já começou. Na verdade, ele já começou esse avivamento. Há uma frase que a gente está repetindo aqui nos vídeos de abertura. Se tem um lugar para começar, que seja aqui. Se tem uma pessoa, que seja eu. Essa palavra Deus me deu, acho que estava lá na base, não foi? Estava ministrando uma palavra lá, em oração. Fluiu como uma resposta de oração a Deus. Senhor, se tem um lugar para começar, que seja aqui. Se tem uma pessoa, que seja eu. Fique em pé.